Oi, pessoal, bem-vindos ao Poliglota 2025 Salvador novamente, agora na tarde de sábado, e a gente vai ter uma palestra, uma oficina sobre línguas eslavas, né? E aí abrange vários países, né? Teremos aqui uma palestra com a Volia, que vem da Belarus, e do Patterson, que vem daqui mesmo, né? Da Bahia. Então é isso. Vocês aí, Volia e Patterson. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem, professor. Eu vou compartilhar a tela, Espera aí, deixa eu botar aqui a apresentação de vocês, só um minutinho. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar no modo de apresentação, né? E aqui eu vou para... Cliquei. Isso. Então, gente, novamente, boa tarde. Meu nome é Patterson. Eu sou professor de inglês na UFA. Eu tenho doutorado em literatura e cultura, a linha de pesquisa de tradução e semiótica. E hoje eu venho aqui falar não sobre inglês, nem a tradução especificamente, mas falar sobre as línguas eslavas, né? E claro que eu não venho sozinho, é por Volia. E eu tenho muita sorte de chamar de minha esposa. Pode falar um pouquinho sobre você também? Sim, eu sou Peraí, originalmente... só um minuto que o vídeo Sim. parou aqui. Ah, não está gravando? Não, está gravando sim. Pronto, pode falar. Meu nome é Volia, eu sou originalmente de Belarus, é um país que fica... Cadê? O mapa tá virado. Você dá pra... Não. Não, não vamos. Vocês vão ver depois. É o maior Onde país fica. europeu sem saída para o mar. É verdade. É o maior país. Sério? Sim, é o maior Pô, país Por isso que ela europeu veio para cá. sem mar. É o maior país europeu sem saída para o mar. Vou pegar o pincel, tá? É bem bipolar, assim, a frase. Mas é bem assim, de fato, é um dos motivos de eu estar aqui, porque aqui tem mar, aqui não faz frio. Aqui viveu Jorge Amado, que escreveu muito bem sobre a Bahia, tão bem que eu li, fiquei louca e vim para cá. Fiz um pedido para ir manjar, pedi um marido em 3 dias, tem 14 anos, quem estiver precisando, Rio Vermelho é aqui pertinho. Então, é assim. Mas não é bem sobre isso a palestra hoje, né? A palestra se chama Portas para o Mundo Eslavo e esperamos abrir um pouquinho os portas para o mundo eslavo, né? Eu acho que você que vai... sim, sou professora de belarusso, de russo, talvez de ucraniano, vamos ver, mas trabalho como intérprete e tradutora também, com belarusso, russo, ucraniano, português, inglês. Basicamente só isso. Só? Só eu fiz. Só. Sim. Vamos lá. Eu acho que você pode começar. Eu vou passar um slides. Certo. Você quer começar? Então, o nome do nosso encontro aqui, né, da nossa palestra, é Portas para o Mundo Eslavo. E antes de começar, eu queria saber de vocês. Sim. Próximo slide, por favor. Ok. Sim. Sim. Perdão. Vamos um pouquinho. Eu acho que ele, assim, demorou e depois pulou. Estou tentando voltar, mas eu não sei se... O que é eslavo? Sim. Perdão. Sério, eu quero saber de vocês. O que é eslavo? Que vocês conhecem, que vocês sabem. Meu idioma nativo. Seu idioma nativo? Você fala Eslavo? um idioma chamado eslavo. Bem, não. Ah. Bem, é de esse... Eu não sou brincando. Do clube. Eslavo é um grupo étnico que fala um grupo de línguas pertenecientes à gama indo-europeia. A gama indo-europeia eslava. Palo-eslava e tudo isso, assim. Balto eslavo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje foi Alguém tem rápido. mais alguma coisa para falar?
Se vocês não souberem nada também, tá ótimo. Vieram ao lugar certo. Vamos lá, então. Bom, como o nosso digníssimo colega Matias falou, as línguas indo-europeias são, bom, uma família linguística, né, que também é um grupo étnico, mas, enfim, vamos falar mais sobre a família linguística, que é a mais ampla da Eurásia. Ela é falada de Portugal ao Sri Lanka, da Sibéria ao Oriente Médio, né? E ela corresponde a cerca de 40% da humanidade. Praticamente todo mundo aqui fala alguma língua, pelo menos uma língua indo-europeia, né? Português, inglês, espanhol, francês, italiano, são todas línguas indo-europeias, parentes distantes de línguas como sânscrito, grego, russo, lituano, islandês, né? Armeno. E essa família, claro, né, inclui subgrupos. Então, por isso temos diferentes cores aqui. Se vocês repararem, a cor marrom são as línguas latinas, né? Então, temos português, espanhol, francês, romeno. Temos também as línguas germânicas, de vermelho. As línguas indo-arianas, né, que vão da Pérsia à Índia, né? Do Irã, sim. Várias, várias. E também temos outros grupos menores, por exemplo, o grego é uma língua isolada dentro da família indo-europeia, Armênio, assim sim. como o armênio, Albanês. isso, albanês, né? Exato. E aqui o nosso principal tema, né, de hoje vai ser esse grupo aqui, que está em verde, que são as línguas eslavas. Né? Então, polonês, ucraniano, búlgaro, belarusso, sérvio, o próprio russo também, tcheco, eslovaco, elas são línguas desse grupo eslavo. Ou seja, elas têm mais ou menos a mesma proximidade entre si que vocês vão ver nas línguas latinas. Pode passar para o próximo. Só para exemplificar um pouco essa questão da proximidade, para muitas pessoas pode ser um choque que português, e sânscrito e grego, né, sejam línguas parentes, né, são parentes distantes, mas são. E isso fica muito evidente quando vemos esse quadro aqui, mostrando o número 2 em vários idiomas indo-europeus. Então, temos o Dvor, que é mais ou menos isso, ninguém sabe ao certo a pronúncia, mas estima-se que uns 5 mil anos atrás, basicamente, essa era a língua que deu origem a todas essas outras, né, atuais. E daí temos o nosso dois, ou duas em português, due em italiano, tu em inglês, zwei em alemão, dva em várias línguas eslavas, dva é quase a mesma coisa, dva. E até mesmo em sânscrito, gaélico, irlandês gaélico, escocês gaélico, nas línguas também o grego, o albanês, né, que são línguas isoladas, mas são dentro da família indo-europeia. E aqui esse mapa permite-nos, mais ou menos, nos localizar em termos de proximidade e distância das línguas europeias. Aqui, nesse caso, a gente está focando mais na parte europeia, das famílias europeias. Aqui temos as línguas célticas, germânicas, românicas, né, ou latinas. Temos o grego aqui, que está um pouco mais isolado das outras. E aqui temos as línguas eslavas, né? Vocês podem perceber, umas são mais próximas das outras, umas são mais distantes das outras. Podemos passar para a próxima, em que isso vai estar mais evidente no caso das línguas eslavas. Aqui, por exemplo, temos o ucraniano, né, que é muito diferente do esloveno, que é bem diferente do tcheco, mas ao mesmo tempo o tcheco já está mais próximo do polonês. E aqui temos o sérvio e o croata, que são muito próximos, eles se tocam porque elas são línguas mutuamente inteligíveis, né? Já, por exemplo, o russo está mais distante, mas ele ao mesmo tempo tem muita proximidade com o búlgaro. E como a gente vai ver daqui a pouco, o búlgaro tem um grande papel na história, principalmente da escrita dessas línguas. E aí, como é que começa essa história, né? O nosso colega falou do proto-balto-eslavo, das famílias, né, das línguas balto-eslavas. Existe essa, digamos assim, esse ponto de tensão na teoria, que as línguas eslavas são uma família linguística, isso é fato, mas, ao mesmo tempo, algumas fontes gostam de incluir também o lituano, o letão e algumas línguas extintas daquela região do Báltico, que são bem diferentes, não dá para entender ao mesmo tempo, que tem muita proximidade dessas línguas. E aí, estima-se que cerca de 4.000, 3.000, 4.000 anos atrás, surgiam mais ou menos nessa região, entre o oeste da Ucrânia e o leste da Polônia, da Eslováquia, essa língua que seria hoje chamada de proto-balto-eslavo, que deu origem a todas essas línguas. E ela começou a se fragmentar a partir do século V, né? Ou seja, cerca de 1.500 anos atrás.
Então, se vocês pegassem uma máquina do tempo, viajassem 1.500 anos atrás, chegassem nessa região, provavelmente vocês veriam pessoas mais ou menos falando a mesma língua, o que não é muito diferente de hoje, mas elas estavam concentradas só aí. A partir de então, elas começam a fragmentar e se expandir. Podemos ver mais sobre isso na próximo slide. Aqui vemos, né, os Cárpatos de um lado da Eslováquia e o rio Dnipro na Ucrânia. Esse era o limite mais ou menos natural, assim, que confinava esses povos. Só que é claro que ao longo dos séculos, lutas, períodos de estiagem, crises climáticas, mudanças, enfim, de várias naturezas, forçaram esses povos a se expandir mais e mais. E aí, como falei para vocês, tem a questão do búlgaro, né? Que entra como o lugar de onde vem essa escrita, a escrita cirílica. Parte da nossa motivação de estar aqui hoje vem disso. Para ser sincero a vocês, digam a verdade, quem aqui vê isso e automaticamente pensa que é russo? Pode Levanta levantar a mão. Tá bom, não tem problema, ninguém aqui vai julgar vocês. Vê qualquer texto escrito nisso aqui, é russo, é russo. Né? Deixa eu contar para vocês uma história engraçada. Aconteceu com meu sogro, né, o pai de folha. Ele uma vez pegou assim um material, Vergonha. estava em alemão. Alemão. Ele chegou assim para a gente e falou: o que é que está escrito aqui? A gente não falou alemão. Não falou alemão, vou, ele até aprendeu depois, mas na época ela não falava nada. E aí, a gente olhou e falou: poxa, mas isso está em alemão, eu não entendo. Mas é a mesma coisa, é a mesma escrita, não é? Alemão, português, guarani, finlandês, vietnamita, se escreve. Falou, tá tudo com letras inglesas. Não falei. Não tá com letras inglesas? Letras inglesas, então dá no mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos isso. Quando vocês olham isso daqui e pensam: ah, é russo. É mais ou menos como se uma pessoa que não tem muito conhecimento olhasse para isso e achasse que é inglês. E qualquer texto, literalmente qualquer texto escrito com esse alfabeto estivesse em inglês. Não é bem verdade. E vamos entender por quê. Bom, de onde é que surgiu essa escrita? É curioso que o alfabeto cirílico surgiu na Bulgária, ou seja, muito longe da Rússia, por volta do século IX. E de onde vem esse nome cirílico? Bom, praticamente qualquer pessoa que tem um contato, né, com essa escrita vai dizer: ah, veio de São Cirilo. São Cirilo e o irmão dele, menos conhecido, Metódio, eles se tornaram santos, né, da Igreja Ortodoxa, e muito dessa canonização deles veio disso, justamente desse papel que eles tiveram na catequização dos povos eslavos. Eles eram do que hoje conhecemos como Antigo Império Bizantino. E o que é que acontece? Eles, na verdade, não inventaram o alfabeto cirílico. Não é bem isso, mas vamos entender por que o alfabeto cirílico se chama assim. O que eles inventaram foi mais ou menos isso aqui. Esse alfabeto, que não tinha nome na época, mas ele é conhecido como alfabeto glagolítico. E vocês podem ver que não tem nada a ver. Não dá para entender nada, né? E, pelo visto, as pessoas também, na época, tiveram mais ou menos essa reação que vocês tiveram. Olharam para isso e pensaram: what? Vamos Não, mudar. what na época, acho que não, né? Vamos perguntar em alguma outra língua. E aí eles falaram: não, vamos fazer algo mais. Na verdade, assim, os discípulos, né, de Cirilo e Metódio pensaram assim: vamos pensar em algo mais fácil, algo que dê para fazer uma relação com. Próximo slide. O próximo slide. Com línguas com alfabetos, com escritas que a gente já conhece, tipo o latim, né? O latim aqui, o grego, né? Até mesmo alguma coisa, bom, dizem ainda hebraico, algumas letrinhas diferentes, né? Mas vocês vão ver que o cirílico tem muitas letras parecidas, né? Se vocês voltarem, pode voltar um pouquinho lá. Algumas letras do cirílico são praticamente idênticas, né, ao nosso alfabeto. Se vocês repararem, isso aqui não é B, mas parece, né? B, né? B. O, M, K, I, né? Então, isso não é à toa. De fato, os discípulos, né, de Cirilo e Metódio tiveram essa inspiração, eles tentaram juntar com o que se conhecia naquela época, dos alfabetos mais conhecidos, mas ao mesmo tempo trazendo sons novos, como esses aqui, e se referem a sons que não existem, né, no latim, não existiam no latim, no grego. e a gente vê, né, o que está no meio é mais ou menos as letras que, né, que tem tanto em grego, em latino e em cirílico. Então, não necessariamente é o mesmo som, mas
É algo semelhante. Isso. Então, vamos ver algumas dessas letras. Quer ver um exemplo clássico? Quem aqui já viu algum míssil, alguma foto antiga escrito CCCP? União Soviética, né? A gente não é CCCP. Agora, inclusive, pode CCP, né? É, CCCP, tá bom. Não. Não? Não, no alfabeto cirílico, isso é SSSR. Que é Soviética Socialistic Republic. Então, seria o que? O nosso, tipo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, só que no alfabeto cirílico, de fato, você lê como SSSR. Outra coisa. Então, é outro alfabeto, releve. Mas, enfim, vamos também trazer mais alguns exercícios, falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas aí eu queria... Pode começar? Hoje. Falar Sim. um pouquinho sobre o próprio eslavo, ou melhor, sobre o próprio cirílico e as outras línguas. Porque, assim, como eu falei para vocês, não é só o russo que é escrito. Na verdade, o cirílico é usado para escrever dezenas ou centenas de idiomas. Então, aqui temos os caracteres básicos, né? Que são A, B, B, G, D, E, G, Z, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, X, X, que existem basicamente em todos os alfabetos cirílicos, né? Então, se vocês pensarem no belarusso, no sérvio, no búlgaro, se vocês pensarem nas línguas da Ásia Central, cazaque, kirguiz, até o mongol, que se escreve com cirílico, eles vão ter algo parecido. Mas, ao mesmo tempo, temos caracteres diferentes, e por isso temos esse diagrama aqui. Aqui, por exemplo, temos o ucraniano, que é o único que eu saiba que tem essa letra, que parece um i com trema, mas é uma letra, não assim. Tem também o eslavo eclesiástico, mas ele meio que, enfim, não é falado mais. O eslavo eclesiástico, para a igreja ortodoxa, tem mais ou menos o valor do latim para nós, no catolicismo, né? No mundo ocidental. E aí algumas letras do eslavo eclesiástico já não são mais usadas. É uma língua muito diferente, já não é mais falada hoje. Dá para perceber por quê, né? Então, são muito... E também temos algumas outras letras, por exemplo, que só existem no sérvio. Eu não sei nem como é que pronuncia. Ótimo. Tem uma ajuda de universitário aqui, né? Mongol, búlgaro tem... Bom, búlgaro, na A verdade, búlgara não tem pouco. Búlgaro tem uma que tem que ver com O Tvrdznak. que tem que ver com uma letra já. Isso. Aham. O macedônio tem essas pessoas Que- aqui. Que Bruno, que não E aí o que acontece? E o belarusso. Assim como acontece em Belarus também, aqui. O Belarus, no caso, ele tem essa letra que é a única dentre as letras eslavas, né, do alfabeto dos paralínguas eslavas, que é o urdo, sobre o qual a gente vai ver, existe até um monumento para ele. Tão importante, é tão característico. Não, o povo belarusso se orgulha muito desse signo. E é mais ou menos, para que vocês entendam, é algo parecido às línguas latinas. Né? Por exemplo, N com um tio em cima, que é N, né? Do espanhol. Né? Não existe em português. Em compensação, temos a cedilha, que já não existe no espanhol. Então, cada língua tem seus caracteres especiais e a gente pode e deve usá-los para não passar vergonha. ou alguns sons que numa língua eslava são com uma só letra, que em outras línguas eslavas são dígrafos, por exemplo, G ou G, TG Não sei como se... ou G em macedônio. Em Macedônia? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Pode passar. Uhum. Sim. Bom, só para ilustrar melhor para vocês, na verdade, a maioria das línguas escritas com o cirílico não é eslava. Só para deixar isso bem evidente para vocês, esse mapa aqui é uma ilustração básica, mas não cobre tudo no mundo, né? Onde se escreve línguas com alfabeto cirílico. Mas esse é um mapa da antiga União Soviética, que era o maior país que usava, de fato, né, o alfabeto cirílico. E se vocês repararem, tem várias cores aqui. Cada cor representa um grupo étnico. Se vocês repararem, a União Soviética, a gente pensa muitas vezes, né? Quem aqui nunca confundiu União Soviética, Rússia, dá no mesmo? Se alguém já pensou nisso, espero que não, mas é provável. Ou se não pensaram nisso, provavelmente já viram alguém falando, não, Rússia e União Soviética, usando como se fossem sinônimos, mas não. A Rússia, de fato, era grande, né, uma grande parte dessa União Soviética, mas ainda existiam várias outras repúblicas, sem contar os outros países, como a antiga Iugoslávia, né, que também usavam cirílico. Mas vejam, só aqui a gente consegue ver, né, por que eu trouxe esse mapa para vocês? Grupos.
túrquicos, né? Como cazaque, kirguiz, uzbeque, turcomeno, azeri, que todos usavam ou ainda usam o cirílico. E línguas túrquicas, gente, lembrando, não são línguas indo-europeias. Não tem nada a ver nem com o português, nem com o russo, nem com nada. Alguém tinha perguntado? E também temos, nessa mesma região, no norte da Eurásia, as línguas fino-úgricas, como, por exemplo, o Udmurte, né? Eu morei na Udmurte há um tempo, se alguém já ouviu falar, mas o Udmurte é uma república que fica mais ou menos nessa região dos Urais, tem também Komi, Mordóvia, Nenets, né? Nenécia, que fica aqui no norte, que são vários povos fino-úgricos, parentes distantes dos finlandeses e dos húngaros, e falam uma língua que também não tem nada a ver, nem com túrquico, nem com indo-europeu, e essas línguas quase todas são escritas com cirílico, e elas também não têm nada a ver com eslavo. Aqui alguns exemplos de caracteres especiais usados nessas línguas. Temos aqui o kirguiz. Se vocês virem alguma letra parecida com essa, num texto em cirílico, pode ter certeza que não é russo e eu acredito que nenhuma língua eslava. Kirguiz e É Cazaquistão isso. são túrquicos. O cazaque, o uzbek, todas essas são línguas túrquicas. Eu falei com vocês, não foi? Sobre essa letrinha. Essa daqui, eu falei com vocês, não existe. No Belarus é a única das línguas eslavas. Mas o uzbek não é eslavo. O uzbek é uma língua túrquica. E que eu saiba, hoje o Uzbequistão não usa mais esse alfabeto. Mas se vocês pegarem documentos mais antigos, o Cazaquistão agora está fazendo essa transição, eles estão deixando o cirílico, ainda está em processo. Mongol também tem algumas histórias assim de tentar voltar à escrita deles anterior, que é uma escrita vertical, bonita. Mas, enfim, são exemplos de caracteres que vocês podem usar para identificar línguas, né, diferentes. E, dessa mesma forma, eu queria mostrar para vocês esse texto. Eu queria... Sim, peraí, sim, tô voltando. Acho que ele vai pular agora. Justamente, né, a partir desse sentido de que tudo que se escreve com cirílico é eslavo, nem tudo que se escreve com cirílico é russo. Eu queria Perdão, de vocês para desculpa. tentar entender esse texto aqui. Vamos ver se alguém entende. Matias, Ai. quem fala cirílico, por favor, Ninguém viu. faça um silêncio para deixar a galera ter um tempinho de tentar identificar, pelo menos. Vê alguma letra que vocês Uma viram letra. que, de repente... Não é cirílico aí? Aqui é cirílico. É cirílico. Mas não Agora, é- que língua? Que língua é? Aham, muito bom. Mas a gente viu que pode ser Belarus, pode ser Uzbek, né? Não, não é nenhum. Cada palestrante, eu acho que é Pra... Opa, ó, não está totalmente errado. Por quê? Essa escrita de fato é do Belarus. Então vocês podem ver aqui As regras fonéticas aí, sim. esse É. aqui, né? Ó, realmente isso Uhum. e nós usamos Posso ler com minha pronúncia de nativa de belarusso, né? Dar um exemplo? Olha, vai ler e aí Vamos você ler. vai adivinhar que Tenta fala adivinhar esse. que língua é, vou tentar. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns em relação aos outros com espírito de fraternidade. E aí, que idioma é esse? Alguma ideia? Por Yeah! escrito como alfabeto cirílico bielorrusso. Exato. Exato. Com o meu sotaque belarusso. Se eu falasse com o meu sotaque mesmo, seria isso. Sim, se a gente passar para o próximo slide, a gente vai ver que é só questão que alfabeto usar. Podemos escrever português com o alfabeto latino, como a gente faz, ou podemos escrever com o alfabeto cirílico. Podem aprender o cirílico para escrever seu diário e ninguém descobrir o que é. Detalhe, o português, eu não sei se ele chegou a ser escrito com árabe, mas você sabe que durante muito tempo, inclusive, né, Portugal estava sob dominação moura, então é possível, né? Existe o latino, que é uma língua latina escrita com árabe. Então, assim, o sistema de escrita não determina. O seu escrita era tipo, uma língua latina, mas falada pela população judaica. Enfim. Ou seja, o que eu quero dizer é que diferentes sistemas aqui, por exemplo, o bósnio, né? O bósnio já foi escrito com a escrita árabe, ele hoje é escrito com tanto o cirílico quanto o latino. Isso não determina se a língua é eslava ou se não é. Né? Quais línguas eslavas vocês conhecem? Vamos fazer aqui uma sondagem. Temos aqui Belaruskaya, Ukrainskaya, Ruski, né? O ucraniano, russo, ruteno,
búlgaro, macedônio, bósnio, montenegrino, sérvio. Tem alguma língua aqui que vocês nunca ouviram falar? Ou vocês conhecem todas? Ruteno, nunca ouvi falar. Ruteno. Ruteno. Ruteno se fala numa parte da Ucrânia, Eslováquia e Polônia, onde eles se encontram no mapa, é basicamente essa região. Tríplice fronteira. Ele pode ser considerado também como dialeto de ucraniano, dialeto do polonês, ou também considerado como uma língua, porque é meio estranho achar quase a mesma coisa, um dialeto de ucraniano e um dialeto de polonês ao mesmo tempo. Parece mais ser, né? E dialeto é uma coisa política. Então, assim, se tem um estado, você tem língua. Se você não tem um estado próprio, você meio que um dialeto, né? Então, tem um pouco disso, mas depende do ponto de vista, não sei, depende de quê? Do discurso, né? Se é língua ou não é. Então, ele não é um idioma oficial de um país, por exemplo, né? Mas é uma língua regional de uma minoria étnica, talvez assim. Então, Goral. Goral, acho que é Polônia, Silésio é Polônia, Tem algumas dessas línguas. Poliska, o último Polésio é Belarus, Ucrânia, uma parte da Polônia, também da fronteira tríplice. O que mais? Cassúbio é Polônia. Alto Sórbio e Baixo Sórbio é onde? A Alemanha. Sudeste da Alemanha. Uhum. Então, até na Alemanha tem línguas eslavas. Então, e assim, originárias de lá, que já estavam lá, tipo, não foi por causa da Segunda Guerra ou algo assim. E nós podemos ver que alguns deles usam cirílico, algumas línguas eslavas usam cirílico, outras usam latino, e o bósnio, Batasson quer comentar do bósnio? Como eu falei para vocês, assim, essa questão da escrita, né? A gente vai ver mais para frente o porquê, mas assim, ela não define, né? Porque caminho é linguística, a língua Já viram, já E aí, no caso do bósnio, por exemplo, a gente vê que ele é escrito com árabe, porque ele foi originado do Império Otomano, né? Aquele território foi ocupado pelos otomanos durante séculos. Então, como os otomanos na época usavam, né, os turcos usavam a escrita árabe, ela foi adaptada também para escrever o bósnio. E assim, como a gente vai ver também, essa questão de filiação religiosa, muitas vezes vai definir que tipo de escrita a língua vai ter predominantemente. Né? No caso, por que o bósnio pode ser escrito com alfabeto latino? Por que com alfabeto cirílico? Né? Uhum. Mas assim, algumas dessas línguas, bom, eu diria que essas aqui, principais, elas são todas oficiais em pelo menos algum país, né? Como, por exemplo, o sérvio na Sérvia, né? O ucraniano na Ucrânia, o macedônio na Macedônia, mas ao mesmo tempo tem algumas dessas línguas que têm status regional, né? Como, por exemplo, o ruteno. O ruteno não é a língua oficial da Ucrânia, a Ucrânia só tem uma língua oficial, que é o ucraniano, mas ela tem um status oficial de língua regional. E aí temos, assim, casos também semelhantes na Polônia e em outros países. Aqui, se o William quiser falar um pouquinho, a gente colocou alguns sinais que vocês podem também entender e identificar outros idiomas. Algumas Ou melhor, pistas. qual? Se, por exemplo, vocês têm um texto que vocês sabem pelo contexto que deve ser uma língua eslava, mas qual será? Às vezes tem alguma pista. Aí, se vocês veem I com 2 pontos, é ucraniano ou ruteno. É mais raro ver o ruteno, então quase sempre vai ser ucraniano. Se vocês veem, sabem que é língua eslava, com certeza, e vê o com o negocinho aí, então é belarusso, pode crer, não tem outra opção. Então, assim, se vocês veem essas duas coisas estranhas, e tвердый знак, no mesmo texto, certamente é russo. Se tem só o tвердый знак, mas não, e tem ele pra caramba, tipo, no texto todo, mas não tem nenhum, deve ser búlgaro. Tipo isso. O búlgaro tem uma schwa, Isso. e nas outras línguas eslavas se reemplazam por outras vocais ou diretamente não tem vocais. Exato. Então, o búlgaro vai estar cheio dessa letra. O russo usa essa letra, mas muito menos. Mas eles têm muito por exemplo, que tem em belarusso também, mas, enfim, belarusso vai ter outras marcas. Nas línguas latinas também tem o L cortado, que é típico, que com som de o, né? Que é típico do polonês e de outras línguas da Polônia, como o cassúbio e também de alto sórbio e baixo sórbio, né? Que é da Alemanha. Então, eles usam L cortado. Como deles todos, o mais popular é polonês, então se você for chutar,
se você vê o L cortado, provavelmente o texto é em polonês, né? Se vocês veem U com uma coisa redondinha em cima e uma língua eslava, deve ser tcheco. Se tiver um A com trema, provavelmente é eslovaco. Então, assim, tem algumas pistas. Isso não é, tipo, garantido 100%, né? Se vocês veem alguma coisa dessas, deve ser ou montenegrino ou sérvio, por exemplo, né? Então, tem isso, né? E também a gente vê primeiro cirílico ou latino, né? Às vezes isso ajuda a distinguir, porém algumas línguas, como montenegrino, como sérvio, como bósnio, né? Podem usar, sim, podem usar tanto cirílico quanto o latino. Isso também é a gente vai ver nessa história o porquê, tá? Uhum. Vamos E outra para... coisa também que é importante, gente, é para vocês Excusez-moi. não passarem vergonha, né, amanhã ou depois, chamarem gato por lebre. Existem ferramentas muito populares, né, muito simples, que vocês podem encontrar na internet, como, por exemplo, o próprio Google Tradutor. Vocês sabem que ele tem aquela função, ele mesmo deduz que idioma é. Você coloca assim, você não precisa colocar o idioma, simplesmente coloca o texto que você quer traduzir e automaticamente já seleciona. Então, se vocês pegarem, vamos supor que vocês pegam um texto de algum lugar, não sabem que texto é, ou tiraram foto de algum texto, não sabem nem sequer escrever, né? Como vai colocar isso no computador? Aí é só vocês colocarem no Google Tradutor e ele vai identificar automaticamente o idioma. Também uma página muito interessante, onde vocês podem conhecer mais sobre isso, é o Omniglot. Isso aqui não é patrocínio, gente. Quem dera. A gente está falando porque realmente é bom. Mas o Omniglot, em casa, ele tem várias páginas, né, com muito conteúdo sobre línguas eslavas e outros idiomas de outras famílias também. E o próprio Wiktionary também, se vocês procurarem, o Wiktionary ou Wikcionário, né, que é do mesmo projeto da Wikipédia, ele tem, assim, vocês podem jogar uma palavra, vamos supor, se a gente colocar poliglota, ele vai encontrar em vários idiomas em que essa língua aparece, essa palavra aparece. E da mesma forma, se vocês pegarem alguma palavra de algum desses idiomas, muito provavelmente ele vai fazer uma listagem de todas as línguas em que aparece, e aí vocês vão saber em que língua está. Eu vou ter que compartilhar de novo a tela, sabe por quê? Porque senão a gente não consegue gravar isso. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira e com som, porque senão... Peraí, share sound, screen. Enquanto olha essa Sim. parte técnica, Que foi? a gente vai falar essa parte, né, da nossa Sim. apresentação, e vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um joguinho e vamos sortear alguns brindes. O que acontece? Olha, acho que pode falar melhor sobre isso. Eu? Não, Sobre olha você. aparência, sobre... Não, você. Pode, Tá por bom. favor. Já estou aqui. Sim. Nós temos um projeto de agendas em vários idiomas. Ah, de vocês? Isso. De polonês. Ah, que ótimo. Ó, Vai lá. Ok. então, a gente já faz alguns anos, nós estamos desenvolvendo, inclusive está aqui os nossos nomes. Não me deixa mentir. Olha, Patterson, Vitor Teixeira, que é o nosso amigo que faz o design, que faz assim, A produção. e a Anastasia Sivash, que é ativista ucraniana. Infelizmente, ela não está aqui agora. Ela está na Argentina. Tá Mas chegando amanhã. ela está chegando amanhã. E ela que faz os designs, né? Essa agenda, por exemplo, é de francês. É desse ano, né? De 2025. E aí, se vocês abrirem, tem várias dessas aqui. Se vocês quiserem, podem chegar mais perto, inclusive. Quem quiser, a gente não morde. Você quer agora? Tá bom. Sim, enquanto você... Tá bom. Você já levou Já levantou, então agora sim. E aí, o que acontece? Essas são de 2026. Essas saíram do forno agora e estão à venda. Estão na promoção por R$ 85 cada. Isso. E Aí vocês pode podem abrir e pegar. mexer, porque sim, porque é para ver. A ideia é de fazer fazer agendas assim, você tem que estar aprendendo. Aí, por exemplo, estou aprendendo ucraniano. Aí, para ter o contato diário com o idioma, tem algumas frases básicas, algumas coisas assim sobre coisas sobre o país, mas a ideia é você usar a agenda, você usar a agenda, tipo, escrever a fazer. Então, tem a data, assim, a agenda está usada em abertura de E páginas, vocês então, podem, assim, inclusive, tem praticar, segunda, da ucraniano começa com segunda, você separar em cada segunda, dia. terça. Aí andar, se aviões para Cada dia vocês praticarem. Esse é o nome do dia. Então, tem os dias da semana e datas, inclusive tá com caligrafia, assim, para você contornar aí. Esse seria a data. literalmente por isso tem.
E assim, você E os dias da semana? porque se você todo dia É abre no o início. dia da semana e data você tem que pelo menos aprender o dia da semana e os morango. Você pode estudar. Você abriu, pelo menos, Mas aqui você tem pode sim, tem uns adesivos aí também. Tem bloquinho também. Memorizar as A gente coisas vai de sorteando isso aqui. algumas peixes tradicionais do local. Tem algumas frases básicas. Isso aqui está em Isso não ajuda, né? E também serve como E aqui é o sistema também, né? O alfabeto. mesmo, né? Para você escrever o Também que você vai fazer. frases dar o data, básicas, expressões básicas. Nas agendas ainda tem para vocês isso escutarem. já Já ajuda. ganhei um bloco desse. Você me mandou. Ah, que massa! E aí Foi- tem foi inclusive 2021. adesivos. Não, foi Tem o mapa, foi quando a quarentena localização, poliglota. dados do Foi. país. É, Tem os adesivos, se vocês quiserem, eles são destacáveis, dá para tirar, colar onde vocês quiserem. Depois de comprar. Depois eu quero ensinar. Fez uma papel em 85. papel de novo. Eu já não uso agenda de papel até agora por vocês. Detalhe, gente, que assim, existem estudos que mostram que a motricidade ajuda no aprendizado. Sim. Então, quando a gente usa a mão, os neandertais falam assim, aquela coisa, a gente volta às nossas origens, a sério. Porque quando a gente escreve, não sei se vocês já repararam, mas Tá também Eu, no por site exemplo, aí, né? De escrevo no computador, não lembro nada. Telemão, tem vários idiomas. Aqui no site vocês podem ver mais uma vez. Vezes que eu ainda nem aprendi. O Modelo 2026 já está lá. O site é Então, a gente podia arte.com.br. E também vocês podem escutar. Tudo que está aí, vocês podem Ah, sim, escutar. tem com também QR o Code. QR Code, que vai escutar as frases. Não, tudo não, essa página das frases básicas. Essas frases básicas. É. Não. Qualquer E também coisa- estamos abertos a essas colaborações como escolas de idiomas, Sim. ou enfim, qualquer ideias assim de vamos fazer uma série de agendas com logotipo e tal, não sei. Se quiserem, assim, a gente consegue produzir alguma coisa interessante, né? Estamos abertos a colaborações. Mas vamos identificar, então? Pronto, vamos lá então. Agora já está pronto? Pronto. Aí, Então, vamos fazer um sorteio, né, de algum desses Sim. brindes. Temos aqui bloquinho de tcheco, temos bloquinho em espanhol. O que mais? Tem essa agendinha aqui também, 25, francês, que ainda dá para Tem usar. essas aqui, ó. E aqui, na verdade, ainda temos 3 agendas. É. A princípio, vamos ver aqui. Essa de francês, essa de ucraniano e essa de belarusso. De 2025, ou seja, vocês ainda vão ter alguns meses para usar. E se quiserem, já podem também pensar no ano que vem. 2026. Isso, 2026. Você E explica? como é que vai funcionar o nosso sorteio? Na verdade, é um joguinho, não é bem um sorteio, não é aleatório. É um joguinho que vocês vão ter que se esforçar um pouquinho. Mas assim, vocês viram, né? E a gente mostrou para vocês o quadro com as línguas principais, eslavas, com os caracteres especiais, né? E o que é que acontece? Nesse quadro, viram como identificar, né? Alguns quadros. Tem algumas pistas. As línguas, né? Pela escrita. Aqui, por exemplo, né, como o Golha explicou, algumas letras são próprias de certos idiomas. Essa aqui, por exemplo, se vocês virem essa letra, com certeza é belarusso. Dentro das línguas eslavas não tem isso. Quem está online também pode participar e escrever no chat, tá? Que eu vou tentar aqui acompanhar, tá? Isso, o Golha está acompanhando. Então, gente, o jogo é muito simples. Basicamente, vocês vão ouvir esses textos e vão tentar identificar, né? Eu vou tocar o áudio aqui. Ah, você vai Vou tocar. usar sim, você pode tocar. Pronto. Vou tocar aqui para gravar melhor. Ela vai, isso. Eu só espero que toque. Vamos esperar. Tinha Se que não, baixar? posso usar aqui Eu o espero som. que não. E aí vocês vão escutar. É o áudio do Vão- Isso. Isso. Vocês Sim. vão escutar. Aí vai ser uma oportunidade de vocês escutarem as 10 coisas eslavas mais faladas, né? Mais comuns. E aí vocês vão tentar adivinhar qual delas foi. Quem conseguir mais acertos, quem acertar mais vezes, vai ganhar um brinde. Sendo que assim, a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro lugar, a depender de quantos acertos, né? Aí vocês vão poder escolher qual desses brindes vão levar. Vamos lá. Primeiro. Усе люди нараждаюцца свабоднымі і роўнымі ў сваіх годнасці і правах. Яны надзелены розумам і сумленнем і павінны ставіцца адзін да аднаго ў духу братства. Que idioma é esse?
Belarusso. Muito Olha só. bom. Vamos ver o ranking daqui a pouco. Vá lembrando aí. Ela, posso falar? Melhor não tá? É. Não. É. Vamos lá, dois. Vai ter pica. Vai anotar. Aham. Mas são só 10, acho que dá pra São gente 10. 10 acho que a gente consegue contar. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. Primeiro. Ukrainska? Ucraniano. Quem falou primeiro? Eu. Ah, Não, ficou um tiquinho antes. Sua coisa, lá. Aham. Ok. Tá um pouquinho pesado Eu para o posso tentar computador. tocar daqui. Eu tenho aqui a caixinha. Posso tentar? É? Tá bom. Porque assim a gente não vai perder tempo Tá bom, vamos lá. alternando. Aí vocês vão poder escutar e ler. Terceiro, tá pronto? Aham. Bota perto também Vou deixar. do Zoom também para gravação. Vamos tentar, vamos lá. Eu espero que sim. Online, se vocês puderem sinalizar para a gente se estão ouvindo. Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в духе братства. Ufa. Aham, sim, sim. Paloma escreveu aqui, Então, dá para tá ouvir, 2 a 1. que bom. Uhum. Aham. Bom, quarto idioma. Quarto, vamos lá. Грузинский. Mais uma vez. Mais uma vez. Vai, vai. Bulgarский. Aham. Aham. Булгарует, если. Sim. Aí vocês podem perceber, inclusive, algumas palavras em comum, né? Em todas elas, irmandade é algo parecido. Esse aqui, para quem não lembra... Cora, claro. Cora é todos os livros que nós têm Luge, como vigentes, não? posso Mas falar? Cora somente no búlgaro. É exatamente isso que eu ia falar. Se vocês repararem, algumas palavras vocês vão ver em comum em praticamente todas elas, como irmandade, bratstva, né? Pessoas são liud, é algo parecido. O búlgaro é mais diferente. Mas aí vocês vão ver também das toinstva, que é dignidade, cravar, direitos. Algo parecido em praticamente O todos. texto é aquele mesmo de todos os seres humanos nascem livres, que é o primeiro artigo da... artigo da Declaração Universal Exato. de Direitos Humanos. Está em 2/4. Aqui está em cirílico e aqui está... É transliteração, só para facilitar a leitura. Isso. Uhum. Quem não lê cirílico, vocês podem acompanhar por aqui. Claro que búlgaro se escreve com alfabeto cirílico desde pelo menos o século IX, ou seja, mais de 1000 anos. Mas aqui para vocês entenderem, né? Mas já vai acabar o cirílico ainda, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco acaba. Македонский. Assim não dá. Não sei, vamos ver. Ele já ganhou. Видячович. É que ele Podemos passou escutar? primeiro. Podemos Você escutar? liga Vamos escutar, no gente. Vamos terceiro, lá. porque ele vai acertar todos. 1, 2, 3 e... Все эти человеческие сущности родят свободные по достоинству и праву. Те се отделяли с разум и совест и трябва да се отнесуват един към друг до общо човешка напредност. É Macedônia. Македонский. É Macedônia. Então tá 2-2 e 1, né? Aham. Uhum. Tá, o páreo tá difícil. Македонский Vamos lá. é a mesma gramática do búlgaro, mas muito simplificado. Uhum. Vamos pro Próximo. Sim. Tá indo. Повече радио свободна еднаква у достоянство и правила. Ono su otvorene na razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu Sloventina, é eslovaco. Como alguém falou o quê? É eslovaco. Montenegrino, eslovaco, não. 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 Vamos lá, vamos Aham. de novo. Vamos de novo. Já foi. Sérvio. Opa! Então, olha, já temos mais uma. Ele não é? Certo. Ai, surpresa. Na verdade, assim, pelo que eu li no... Isso aqui eu tirei do Omniglots. Vocês. O Omniglots tem dizendo que é sérvio-croata. Não sei se tem... Eu podia ser croata também. Podia ser, se alguém falasse croata também seria certo. Ok. Vamos lá. Próximo. 7. Svi ljudi se rodili slobodni in imajo enako dostojanstvo. Slovenština je sloveno. Obdarjeni so z duhovnim misljo, morali ravnati drug z drugim kakor bratki. Esloveno.
Isso, esloveno. Uhum. Vocês veem que esloveno não, parece que não tem, pelo menos não nesse trecho, não tem esses sinais estranhos, né? Esloveno é a única língua eslava com número dual. Ah, dual. Mi dva, vi dva, ona dva. Nós dois, vocês dois, eles dois. É, mas aqui nós não vemos É. isso, né? Ok. 8. Vamos lá, que ainda temos conteúdo. Uhum. Ainda tem muita coisa. Então, vamos lá. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovnovážní důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat. É slovačky. É slovaco. Ou česky. É, não. Eslovaco não. Česky. Tcheco. Você falou tcheco? Não, mas ele falou antes. Ah, ele falou antes? Ah, Não, então tcheco. ele falou antes. Ah, Sim, Matias? Matias falou antes. Matias fala, né? Ele falou Česko, né? Então, Foi é, para Macedônia do Tcheco. Aham. é. Beleza. Tem mais 2. Tem mais dois. Atenção, Olha. mais 2. Então. 9. Polonês. Deixa eu ver ouvir. Nem deu para escutar a gente. Fala de novo. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i prawach. Sim, é polonês. É polonês, sim. Então, essa É foi polonês. Polonês. Sim, sim. a última, né? Polonês geralmente tem A cedilha, E cedilha, esse que é nasal, é tipo são, Uhum. sien, assim, chão. Mas no, eu tenho uma pergunta. No Belarus, tem Ah, esses sim. nasais ou não? No Belarus? Não, em Belarus não. Não. No Belarus não. Não, em Belarus não tem vogais nasais, não. Vogais nasais. Oh. 10. Eslovaco. Eslovaco tem ilha com ilha. Sim, com E o- com acento, né? Aham. Olha, gente, vocês estão de parabéns. É. Sim, quem Quatro ficou mais? pessoas que vão ganhar algum prêmio, né? Temos aqui. Temos 4, justamente. Quem foi o maior número de É, adivinhações? Matias. Eu sei que é isso. Então, ó, você escolhe. Então pode escolher primeiro. Tem esse em ucraniano, esse em francês. Vem pra cá. Aqui o nosso Tem- campeão, né? É, Acompanhando online, a lenda da Matias. é. Aqui o. Matias tá essa arrasando. agenda em russo, essa agenda em francês, com o Coco Chanel, né? Tá? Essa é a agenda em belarusso, com a Larissa Reynolds, que é uma lenda da literatura belarussa. Na capa da agenda em russo tem a Ana Pátala, também, grande escritora. E ainda tem o bloquinho, né? Tem o bloquinho em espanhol, que você não fala muito espanhol. Não tem graça. E tcheco, né? Mas aqui é só um bloquinho. E aí você escolhe qual. Belarus, cara. Uau! Ok. Opa, já vi Belarus. Ok, quem é próximo? Edson, escolha aqui. Qual que você quer? Quero a agenda em russo. Agenda em russo? É, Vem pra cá, né? É, Deixa eu ver aqui a lenda. tá. Que é a agenda em russo com a Ana Mátala. Uhum. E lembrando que tem um site também, se você tiver interesse na agenda do ano que vem. Esse é de Pode ser 2025. para presente também. É. Pode ser, vocês É. conhecerem alguém que está aprendendo, né? Quem mais adivinhou? Mas agora, Eu teria vantagem, gente. Quem? qual é o seu nome? Ingrid. Ingrid? Ingrid. Bom, temos aqui a agenda em francês, o bloco em tcheco e o bloquinho em espanhol. Qual que você prefere? Nem tudo eles lavam, mas. Bom, aqui você já vai aprender um pouquinho de inglês lá, né? Se for para Praga, né? Tá? Mas, e Obrigado. E teve mais alguém que adivinhou? eu acho que foi- Não? Olha só. realmente, Legal. Então, você. Aqui. Lia pode escolher. Agenda em francês ou bloquinho em espanhol. Agenda em francês, ponto. E, bom, tem um bloquinho aqui. Vamos deixar assim. O quê? Vamos deixar para mais alguma coisa. Pronto. Daqui para o final da apresentação a gente decide. decide. Esse bloquinho.
A gente pode fazer sorteio, né? Vamos Sim, lá. podemos fazer Vocês sorteios. vão ter que ficar até o final. Mas vamos então, sim, vamos seguir que tem muita Mas coisa. as línguas falam as características gerais, você pode vir aqui, eu fico aí. Ok, vamos lá. Então, umas coisas gerais para quem já estudou, mesmo que por cima, né, alguma coisa aí das línguas eslavas, observa algumas coisas gramaticais. Inclusive, a Patterson falou mais cedo sobre essa organização de línguas eslavas e bálticas no mesmo grupo. E, de fato, por exemplo, eu estudei um pouco de lituano e eu achava muito divertido que, assim, o vocabulário é muito diferente das línguas eslavas, mas a lógica da gramática é tão parecida. É como se você, tipo, você tem uma estrutura e simplesmente você joga outros componentes aí, mas é a mesma história de conjugar os verbos, de declinar as coisas. Tipo, é muito parecido estruturalmente, mas não de vocabulário. De vocabulário não parece muito, mas a estrutura parece. Então, acho que essa coisa de gramática ser parecida, isso também meio que entrega um certo parentesco. Mas, entre as línguas eslavas, tirando bálticas, que foram as vogais básicas? Eu sou As vogais básicas são parecidas, né, com as de português. A, E, I, O, U, com algumas variações. Então, variações de né? assim como em português também tem o, também existe. Não em todas as línguas, mas em algumas vocês podem ver mais um ou outro tipo. Assim como I e U, que é um som que para nós é um pouco desafiador, mas para quem sabe das línguas originárias daqui, como Tupi ou Guarani, é fácil, porque existe em Guarani, existe em Tupi, várias línguas locais daqui tem. Consoantes palatalizadas é uma coisa bem interessante, que quando a gente estuda línguas eslavas, geralmente tem alguma coisa como se fosse um pequeno izinho depois da consoante. Tem umas sílabas como, aqui tem piá, de corrida, né? Piá, miá, piá, tipo, não é pá, má, pá, tá? Piá, miá, piá. Não é de tombo. É uma consoante palatalizada, tem um pouco disso, né? É como se fosse um pequeno izinho, mas não fica pia, fica dá, né? Bem mais breve, assim. Então, é uma característica bem típica. Ou em Belarus, por exemplo. Sim. Quando se fala em mineirês, por exemplo, mesmo, ele fala yes. Yes, parece... Sim, talvez seja isso. Que bacana. Pra mim, né? Em várias línguas eslavas tem sibilantes, esses sons tipo sh, j, sh, sh, e geralmente são mais duras que em português, né? Tipo, em português a gente tem tomamos chá, né? E não chá, né? Tipo, chá é a mais comum, assim. Szyszka, um pinhão em russo. Życie, vida em polonês, né? Muitas vezes nas palavras, por exemplo, palavras latinas, que tem essas coisas como linguística, né? Esse GUI, eslavos geralmente não conseguem, ou têm dificuldade de pronunciar. Observe, se vocês verem blogueiros dos países falando de línguas eslavas que falam português, eles muito provavelmente vão falar linguística, porque é mais fácil para eles falar GUI do que GUI. Né? Mesmo em Belarus, que a gente tem essa letra, o breve, que tem esse som de U, a gente não coloca ela depois da consoante, só depois da vogal. Então, a gente pode falar au ou u, tudo bem? Agora, guá, tipo, guarani é muito difícil. Ou a gente fala guarani, né? Você tem que separar, ou então é vá. Né? Não tem... É difícil. Uma redução fonética, geralmente... quando o som perde sua sonoridade, junto com outro som que não é sonoro, que não é vozeado. Por exemplo, em polonês, a palavra para abril é uma coisa bem divertida. Em várias línguas eslavas, acho que menos russo, tem nomes de meses ligados com a natureza. Então, em polonês, por exemplo, abril é kwiecień, porque tem as flores. É o mês das flores. Kwiecień, o mês das flores. Exato. Mas eles pronunciam mais como kwiecień, porque o V não soa depois do K, que é surdo, né? Que ele não precisa de pregas vocais assim, ativadas para falar, né? Mesmo se eu perder a voz, eu vou conseguir falar, tá? Não vou conseguir falar V. Para V, precisa de voz. Agora, para não precisa. Então, assim, kwiecień é uma assimilação, é uma redução da consoante.
E muito comum no final da frase, né? Houve movimento. Escrevemos B, mas em eslovaco, né? Escrevemos B, mas pronunciamos no final, né? Tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês É. que ilustra bem isso. Eu só não sei se ele está aqui. Deixa eu ver. Está na pasta. Na pasta, aqui está fechada. De cima. Não. Tira a barra de cima. Ah, sim. Oh, perdão. É difícil. Sim. Aham. Aí. Aqui? Não? Não. Aqui? Isso. Ah, certo. Essa aqui vai ter que voltar. Tem isso com pavala? Isso com pavala? Minha, isso que eu falava. Sorry. Vai Ah, demorar. então, gente, não, deixa eu ver se eu consigo baixar rapidamente ou então mostrar aqui mesmo. Tem basicamente um vídeo que eu queria mostrar para vocês com todas as línguas eslavas principais que são oficiais em algum país. E aí vocês podem escutar um pouquinho disso que a gente acabou de estudar, né? Ah, pronto, já baixou, já baixou. Deixa eu tentar aqui. Aqui. Yeah. Сегодня солнечно, до плюс 8 градусов тепла. Впрочем, тех, кто находится дома, эта информация, наверное, мало волнует, поэтому расскажем вам о новом природном явлении. Во всем мире на улицы крупнейших городов, временно затихшие из-за пандемии, выходят дикие животные. Ну, начнем с Сантьяго-де-Чили, где прямо прогуливается хищная пума. Перу, где вместо людей на пляжах чайки, их тысячи. Калифорния, прямо к жилам приходят бур-медведи. Ну, переместимся за океан, Великобритания. Улицы Уэльса в буквальном смысле захватили горные козлы. А тим часом кандидати на депутатство надалі проводять агітаційні зустрічі з виборниками. Одні обіцяють добробит, інші ж кажуть, що саме головне – духовність. Гэтак галоўны ідэолог Гомельшчыны паабяцала выбарнікам, што калі стане дэпутатам, то будзе распрацоўваць нацыянальную ідэю на аснове духоўнасці. Беларускія скрэпы ад дзяржаўных ідэолагаў у сюжэце Дмітра Міцкевіча. Učenici vodiči. Izložba donosi priču o sudbini Ane Frank i možete pogledati u Domu omladine do 8. maja. A svi oni koji vole nakit u Etnografskom muzeju u Beogradu mogu pogledati izložbu prstenja pod nazivom Bez početka i kraja sa reprezentativnim primjercima nakita iz antičkog, srednjevekovnog i modernog doba. Uz to, ono što odlikuje ovu zbirku je raznolikost primenjenog materijala, mnoštvo oblika tehnika izrade ukrašavanja, kao i raznovrsna namena. Izložba će biti otvorena do 22. maja. Я інакше не уявляю собі, яка була ідея, щоб Київ відбирав людей, які будуть представляти ОРДЛО, то тоді це жодного ефекту не буде мати. Ну так і це мова йде про консультативну групу. Вже були якісь обмеження, що так, прописаний десь пункт, дивіться, що люди, я розумію, але це, мені здається, деякою мірою все одно другорядне. Якщо ми хочемо досягнути миру, то ми маємо пробувати різні інструменти. Знов таки, якщо говорити про представників ОРДЛО, а хіба їх зараз немає в Мінській контактній групі? Вони є. Тому що, а як це інакше? Rješavanje stambenog pitanja jedan je od imperativa svake mlade obitelji, a kako bi zaustavili iseljavanje i potaknuli mlade da ostanu, u Vukovarsko-srijemskoj županiji pokrenuli su projekt dodjele bespovratnih sredstava za kupnju kuće ili stana. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić potpisao je ugovore s 40 mladih pojedinaca ili obitelji, koji su korisnici prvih 1.150.000 kuna, s koliko će Vukovarsko-srijemska županija financirati ovaj projekt. Изливане на бетона на метри от морето и започнали нови строежи веднага след края на туристическия сезон. Това предизвика възмущение в социалните мрежи. Граждани публикуваха снимки и клипове с изграждането на поредните ваканционни постройки и то само на метри от скалните образования, корабите в Синеморец. Обект с поръците е законен, но въпреки това е спрян от общината, защото не е обезопасен. Poleg tega ni zdaj tako enostavno pride do te robe. Ne? Ja, vsekakor. Je
tudi velik logističen zalogaj. Ne? Vemo, kako je tudi sam DHL na naše novinarsko vprašanje pred časom dejal, da se sicer trudijo, da je vsaka dobava neke opreme iz neke druge države prednostna, da se trudijo pripeljati opremo v Slovenijo in čim prej dostaviti, ampak da enostavno ni dovolj prostora, dodatne kapacitete je praktično nemogoče dokupiti v tem trenutku, ko je nekako celoten svet zaklenjen, kar se tiče letalskega prometa. Mogoče ti spremljaš sve tiskovne. Zemlja je postala opasno mjesto, ali kako to znamo? Tako što u medijima vidimo i gledamo događaje koji se dešavaju diljem svijeta. Kako takve informacije i slike sa mjesta događaja dođu do vas? Odgovor je jednostavan, medijski radnici. Novinari i reporteri se svakodnevno nalaze na opasnim mjestima, otkrivaju opasne informacije i na koncu dobijaju prijetnje smrću. Da je novinarstvo opasna profesja, govore i podaci koliko je novinara ubijeno, napadnuto. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż już na pierwszej konferencji prasowej pani Borys Szopa miała dobre wieści, że bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. No zobaczymy, jak to będzie. Pani minister Rafalska nie miała się dostać do Parlamentu Europejskiego. Ona miała zostać, zrobić dobry wynik. I dla niej samej to było zaskoczenie, bo jedna z wiadomości telewizyjnych pokazywało jej wypowiedź, kiedy do pana Brudzińskiego mówiła tak prywatnie, można powiedzieć, że jej wszystkie plany życiowe runęły, bo już miała wszystko poukładane i to dla niej samej byl šok. V souvislosti s nákazou koronavirem řeší české úřady naprosto přelomový případ. V zemi se objevil první člověk, u kterého není jasné, kde a kdy se nakazil. Nemocným je taxikář, který v minulých 3 dnech podle hygieniků rozvezl po Praze nejméně 90 lidí. Úřady se snaží vystopovat všechny jeho zákazníky. Společnost Uber zřídila specializovaný tým. Televizi Nova se řidiče podařilo skontaktovat. 10 rokmi vyšiel v krátkych nohaviciach na Mount Everest. Bez topánok bežal maratón za severným polárnym kruhom a bez vody odbehol ďalší maratón v Namíbijskej púšti. Aby toho nebolo málo, neuveriteľných 112 minút vydržal v nádobe plnej ľadu. Holandský motivátor a kaskadér Wim Hof je na Slovensku. S mužom, ktorého prednášky hltajú davy ľudí po celom svete, sa dnes stretol Jano Tribula. Веќе 7 часа, вклучително и 2 паузи, во собранието трае расправата за законот за јавно обвинителство. По тензичниот почеток седницата доби извесен тек, но доминира довикувања одместо, процедурални забелешки, реплики и контраобвинувања. Се уште е неизвестно дали власта има двотретинско мнозинство. Седницата ја следи колешката Јулијана Николовска. Јуле, колку мина пратеници досега зборува и кога може да се очекува да биде исцрпена листата и да се прејде na glaçanha. Quem fala alguma língua eslava, qual foi mais difícil de entender? Você fala quais? Eu tenho um nível B1 de macedônio, A2 de serbo-croata, posso utilizar macedônio com búlgaros, falo uma mistura de búlgaro e macedônio, nível A2 de polaco e de checo. Qual que foi para você a mais gigante? E mais que menos entendeu? Belaruska. Eu não entendi quase nada de esloveno. Esloveno, dentro de tudo, é similar ao serbo-croata, não é isso? Para mim foi assim, total, assim, eu nem identificaria que é eslava, não sei o que foi. O resto deu para mais ou menos, assim. Não, claro, russo, belarusso, ucraniano eu falo, aí tudo bem, mas, assim, polonês, tranquilo. Tcheco, dá para perceber pelo contexto. Eslovaco, ok, macedônio, agora, esloveno, viajei total, não entendi nenhum tema. Mas é mais ou menos Mas nas lembra línguas que latinas, né? Não, é como nas línguas latinas. Por exemplo, espanhol para a gente é mais fácil do que romeno. Romeno, praticamente não dá para entender nada. Deve ser tipo isso. Os romenos seriam mais afastados. Mais afastados. Do belarusso e ucraniano, mas do sérvio não, né? É claro, claro. Afastado é tudo relativo. Mais próximos de uns, mais distantes de outros. Bom, vamos voltar então para a apresentação. Porque para você escutar esloveno, croata é como entre espanhol e francês. É tipo isso, tá? Ah, perdão. Distante. Perdão. Esse. Isso. Bom, voltando à apresentação. A gente falou um pouco da fonética, de algumas coisas, da gramática. Gente, assim, se vocês forem ver blogueiros dos TikToks, do Instagram, não sei o que são nativos de línguas eslavas que falam português, vocês vão observar que eles
detestam artigos. Se eu fosse ditadora, contra a ditadura, tá? Se eu fosse, eu aboliria os artigos. Porque a gente não tem. A gente não sabe como usar. Necessário. E a gente aboliria as declinações. Às vezes tem, às vezes não tem. É definido, é indefinido. Gente, é tão louco isso. É de Bahia, da Bahia, do Bahia. Tem 3 significados diferentes. Porque do Bahia é do time também. Então, existe isso também, né? Você aprende que é Bahia feminino e depois você vê que é um torcedor do Bahia. Vocês têm gênero neutro. Por favor. Sim, do Clube Esportivo Bahia. Então, tem essas histórias também com o artigo. Então, artigo não tem nas línguas eslavas. Distinção, geralmente, de teve, tipo tu e vós, né? Que é o singular e plural, e também de informal e formal. Então, se eu quero falar formalmente, eu não falo um senhor, eu falo como se fosse vós, né? Tipo isso. A declinação, geralmente tem mais ou menos 7 casos, salvo búlgaros, que não tem. Búlgaro e Macedônia são as únicas dois que somente tem nominativo acusativo. A resta tem 6 ou 7 casos. Geralmente, os outros geralmente têm por volta das 7, mesmo que... No russo, no bielorrusso e no esloveno tem 6. Ucraniano, polonês, checo, eslovaco, serbo-croata 7, porque tem que ver com a ausência ou presença de vocativo. Na verdade, assim, no russo, historicamente, ainda tem alguns resquícios do vocativo. Em Belarus tem também vocativo, que não está muito presente nas gramáticas pela russificação. Então, assim, mas existe o ucraniano tem vocativo. Sintaxe flexível. Como tem casos, para que a declinação, o saco, a palavra, o substantivo muda no final. Tipo, ora você fala, não sei, kishka, em ucraniano, gata. Mas se você quer, gata, vem cá, gata felina mesmo, né? Aí tem que me falar kishko, e não kishka. Mas eu amo kishku, porque é o acusativo. Aí eu falei para minha gata kishti. Aí já, enfim, sempre muda alguma coisa, né? Então, para que isso? Para a gente poder fazer as palavras, colocar na ordem que a gente quiser. Mama любит каву. Minha mãe gosta de café. Каву любит mama. Ainda assim, a mãe gosta de café, não café que gosta da mãe, tá? Porque a gente sabe que cavo está no acusativo e pronto. Cava é o sujeito da frase. Cavo é o objeto. Porque o acusativo feminino é singular. Então, любит mama, cavo também funciona muito bem. Ama mãe, café. A gente sabe quem ama quem. E com pessoas também funciona assim, né? Fulano ama Beltrano. Fulano é o agente. Beltrano ama fulano, em português mudou o sentido. Inverteu. Nas línguas eslavas, não. Porque a gente sabe quem é o sujeito e quem é o objeto pela declinação. É lindo isso. E desse jeito, na poesia, a gente pode usar isso, sim. Mas no dia a dia, as pessoas, de fato, mudam essa ordem? Muda. Porque, por exemplo, mama de carne é uma constatação. É uma constatação, é mais neutro, assim. Mãe gosta de café. Carro, любит mama. Quem gosta de café é a mãe. Porque você deu café pro pai. Tá louco? É a mãe, né? Любит mama, carro. Aí pode ser que é. Algumas poéticas. Tipo, sim. Ou pode ser uma narração. A gente gosta de jogar o verbo no início para fazer uma narração. Tipo, uma vez eu fui para a faculdade. Aí fui eu para a faculdade. Encontrei no caminho fulano. Eu estou narrando uma história e jogando verbos para criar uma narrativa. Pode ser isso também. Então, geralmente é para dar ênfase. Em português, para fazer isso, a gente vai ter que... Quem gosta de café é a mãe. É português. Aboliria tudo. Vamos lá. Tem mais 3 gêneros, geralmente, né? Que tem feminino, masculino e neutro, mas neutro só se aplica às coisas, né? Não, as pessoas geralmente não, nem nessa história não binária, também geralmente é o plural, ou alguma coisa assim. Neutro geralmente é visto mais como uma das possibilidades para coisa. Aspectos de verbos. Não tem tanto tempo verbal. Geralmente só tem, tipo, presente, passado e futuro. Eu não vou falar de todas as línguas eslavas que eu não sei, mas, por exemplo, em Belarus só tem
um presente, um passado, um futuro. É muito bom, não é como em inglês, com present, future, in the past, continuous, né? Assim, estou inventando coisas, mas... Não, porque as línguas eslavas são línguas de aspectos sobre verbo. É mais importante Isso. E aí se o tem verbo aspecto- completa, se o aspecto, se o feito é perfeito e imperfeito, antes que o tempo presente, passado, futuro. Exato. Né? Então, geralmente tem o perfeito e imperfeito como aspectos, né? De algo terminado e não terminado, algo mais contínuo. E isso forma pares de verbos. Então, por exemplo, aqui também em Belarus nós temos spat e paspat. Os dois significam dormir, né? Mas yaspal é mais afirmando o fato e a paspal eu concluí. Eu dormi e agora estou pronto para acordar. Tipo isso. Modus indicativo, imperativo condicional, algo semelhante, né, ao português, né? De uros corre, uros repetir, indicativo que alguém faz, isso né, na vida real, imperativo de faça, saia, diga, né? E condicional, se soubesse, eu faria diferente. Isso, tipo isso. Tem alguma regra que ajude a gente a saber o que colocar? A gente está falando do perfeito e imperfeito, né? Aí a gente traz as palavras, normalmente, né? O começo ou ao final para considerar se é perfeito, quando é perfeito, né? Para mudar. Tem alguma forma de eu saber? Porque às vezes é pro, às vezes é pá, às vezes isso não tem uma regra para a gente saber Essa mudança às vezes é com um prefixo ou com um sufixo, né? A diferença são os parecidos que formam par. Mas não tem uma. Assim, tem umas tem como eu deduzir o que mas vai não ter que tem colocar. regra. Não tem. Você Então vai eu ter tenho que decorar. decorar mesmo. Vamos lá? Bom, Você que próxima quer parte, não é você que vai falar, mas a gente está com pouco tempo, então tem que acelerar um pouquinho. Como assim? Isso aqui foi a parte mais introdutória, mais geral, e a gente achou que seria interessante trazer um exemplo mais como uma síntese do que vocês poderiam ver em um típico país eslavo, no caso, Belarus, né? Belarus como uma síntese, não a síntese, não é que Belarus seja mais ou menos importante do que qualquer outro país, mas é mais como um exemplo, né, de país eslavo, Porque tem e aí algumas coisas características. culturais, várias características que vocês vão ver em Belarus e em qualquer outro país também. Podia ser outro, mas temos aqui representantes de Belarus. Exato. Por isso também. A localização. Melhor. Localização, de novo, Belarus fica, na verdade, bem no centro geográfico da Europa. Tá? Tem até um monumento ao centro geográfico, acho que né? É o maior país da Europa sem ser para o mar. Pelo tamanho, a Ucrânia é o maior país, que totalmente localizado na Europa, mas ele tem saído para o mar. Né? Então, na minha infância, também o nosso mar estava aqui. A gente tinha que atravessar, Belarus e a Ucrânia para chegar no mar. Hoje eu moro 5 minutos da praia. Né? E água quente ainda. Isso. Exato. Qualquer mês, qualquer dia, você pode acordar com amnésia, tipo, não praticada, mas você sabe que você pode ir para a praia. Esse é um mapa de Belarus, tem uns rios, tem muito rio, tem muito lago, tem mar, mas toleramos, né? Tem sou daqui do norte, cidade de Polotsk, que é a cidade mais antiga de Belarus. Ela foi primeira vez lá é mencionada nas crônicas históricas em 862. Então, imagine a idade. E na época dos rios tinham navios aí passando, hoje não passa mais, o rio está mais raso, mas é interessante também. A capital é Minsk, fica aqui bem no meio. Aí. Sim, é Minsk também, que tem uma parte histórica, tem uma parte mais moderna, assim, uma cidade moderna. Vamos lá? Temos, se a gente olhar assim, na Unesco, né, tem a lista do patrimônio da Unesco, que geralmente cada país coloca o que, assim, para se representar no mundo, né? Se você não sabe nada de Belarus, vai no Atlas do Patrimônio da Unesco, você vai encontrar 2 castelos do século XVI, que é o Castelo de Mir, Castelo de Nisic. Eu tenho aqui até para, se alguém quiser dar uma olhada, assim, tem umas fotos de lá, vamos lá? Eu só fiz uma dissertação de mestrado sobre isso, assim, não é nada. Não, nada demais. E patrimônio imaterial belarusso também, que é mais como se fosse assim, artesanato ou arte tradicional, né? Que é mais rural. E é arte de palha, de trigo ou de centeio, que a gente faz lindas coisas com isso, como esse amuleto assim, que eu chamo de arranha-céu, né? Porque arranha-céu fica aranha-céu. Né? Que é o nome original dele de pavor. E vutsinaka, que é a arte de papel recortado, que geralmente é espelhado.
assim, que a gente dobra o papel, recorta, depois abre e fica com a imagem espelhada. É muito lindo também. A história belarussa, eu falei, né? A cidade de onde eu sou é de, assim, a gente tem a história escrita desde 862, que na época já era uma cidade grande, conhecida na região e tal. Então, a história que existe é muito maior do que isso. E se a gente for olhar a história, Belarus tem cinco vizinhos. E se a gente olhar com quanto tempo a gente ficou com o nosso vizinho no mesmo estado, a gente ficou só um pouco mais de 200 anos, mas nos últimos 200 anos, né, com a Rússia, no mesmo estado, na União Soviética e Império Russo, foi uma relação não muito saudável. Um pouco mais, a gente estava com a Letônia, mais de 300 anos com a Polônia, cerca de 500 anos nos mesmos estados junto com a Ucrânia, e mais de 700 anos junto com a Lituânia. Então, assim, quando a gente vê as semelhanças históricas e culturais com os países, né, não é tão óbvio quanto pode parecer pelo nome Belarus, talvez, né? E pelo que a gente vê na mídia. E, inclusive, tem uma coisa interessante, né, sobre as escritas. A gente falou das escritas das línguas eslavas, que alguns usam cirílico e outros usam latino. Por que será? Basicamente, porque o alfabeto cirílico, como o Patrícia falou, eles foram canonizados, né, os inventores do glagolítico, que depois virou cirílico, enfim, essa história do São Cirilo, São Metódio. Para que eles inventaram o alfabeto? Para que eles queriam alfabetizar os povos eslavos? Para trazer a palavra de Deus. Mesma coisa que aconteceu com línguas indígenas aqui, por exemplo, né? Também É do Deus chegavam deles, né? padres, sim, do Deus cristão, né? Para trazer a Bíblia, para mandar o povo ler a Bíblia, você tem que assim, ensinar as pessoas a ler e escrever, né? Porque o povo vive tranquilo com sua tradição oral, não quer saber de nada disso, mas chegam alguém para catequizar. Eles faziam a mesma coisa, eles catequizavam povos eslavos. Isso era uma influência bizantina, que depois da grande cisma da igreja cristã, teve essa separação em católica e ortodoxa, que existe até hoje. Então, a igreja ortodoxa está muito presente na Rússia, mas não só, né? Tem também você pode me ajudar? Onde mais tem igrejas ortodoxas? Mas Tem vários países, Romênia, Grécia, Etiópia, Armênia, Geórgia. Mas elas não têm um único papa, eles não Isso. reconhecem o papa. A grande diferença é essa, eles não reconhecem o Basicamente papa. é isso, eles meio que estão separados. Assim, papa é como se fosse Porque dia as da religião. estados das igrejas ortodoxas são autocefálicas em cada país. A religião ortodoxa tem a sua clerecia ou as suas autoridades locais. Isso. E se a gente for ver assim, a missa católica e a missa ortodoxa também, a vibe é bem diferente. Na missa católica é muita luz, todo mundo assim de roupa clara. Parece a igreja de Bonfim, é Belarus, mas né, parece um pouco, né? Isso é a mesma cidade, né? Mesma praça. Às vezes pode ser a mesma praça. Já vi isso assim, uma igreja ortodoxa de um lado e católica do outro. Belarus é um país que tem bastante presença da igreja ortodoxa quanto da igreja católica. Na minha família, por exemplo, estava mais ligada à igreja ortodoxa e eu sempre invejava católicos porque eles podem sentar. Porque na missa ortodoxa você pode se ajoelhar se você casar. E a questão do cabelo também. Tem que cobrir o cabelo, a mulher tem que cobrir o cabelo, tem que usar saia e não pode sentar. Eu achava uma tortura ficar numa missa de 2 horas sem poder sentar. Fica com as costas assim. Então você não pode, você... Mas é isso, eu não posso Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Os homens, ao contrário, tem que tirar. Enfim, e a Igreja Católica está mais ligada a esse rito latino, ao alfabeto latino. Então, por onde passou a Igreja Católica no mundo, tem alfabeto latino. As línguas, o Nhingatu ou o Guarani se escrevem com alfabeto latino, não porque eles acharam bonitinho ou algo assim, né? É porque chegaram católicos e falaram, vamos ler a Bíblia com alfabeto latino. E belarussos, por exemplo, não escrevem cirílico, né, porque foram discípulos de Cirilo e Metódio que foram catequizar. Mas belarussos também, vamos até acho que pular, né, para a próxima. Então, quem teve mais influência católica escreve em latino. E quem teve mais influência ortodoxa escreve em alfabeto cirílico. Com línguas eslavas, basicamente é isso. Outras línguas que usam cirílico, que não são eslavas, muitas vezes foram colonizados pelos russos, que já usavam cirílico e falaram todo mundo vai ter que usar cirílico. Podem até falar sua língua, mas escrevem em cirílico para a gente entender. Tipo isso, resumindo, né? Ou então União Soviética, ou influência. Se não for colonizado diretamente,
pode ser também, né, uma influência soviética, como foi Common Voice, né? É verdade que acho que é o sérvio que já foi escrito com alfabeto árabe? Eu acho que é bósnio, Bósnio, sim. Sim, que também é uma influência de quê? Do muçulmano, né? Então, sempre, a religião está sempre em algum lugar. Né? E, sim, em Belarus, a Belarus é a única das línguas eslavas que usam essa letra, a gente gosta Um muito. monumento à letra U. Sim, é um monumento, a letra U. Letra U, curto. Letra U, curto, isso é. Como au. Como ao. Uhum. Como a gente fala aqui Salvador, né? A gente não fala Salvador, né? Tipo, Já o A. quase um. Porque uma coisa, a terminação of no russo e no ucraniano au no russo. Ao em belarusso, sim, muito bom. Muitas vezes sobrenomes, né? Terminam com ao, eu, e eu. Vamos, acho que para o próximo. Sim, e assim, umas línguas próximas, as línguas eslavas que fazem fronteira, né, com o belarusso, que é o ucraniano, a língua mais próxima do belarusso, o russo e o polonês, né? Que também podemos comparar aqui. Em português, bom dia. Em belarusso, dobry dzień. Eu falei, né, que belarusso chegou a ser escrito também no alfabeto latino. Sim, sim. Pulamos isso um pouquinho. Não, mas é isso. Justamente por ter tanto uma presença ortodoxa quanto católica em Belarus, historicamente o alfabeto latino também foi usado. Hoje não, mas ainda existe um histórico, né? Por uns 300 anos, mais ou menos, a gente Isso. usava em paralelo os dois. Por exemplo, aqui, Para a igreja- esse jornal aqui, por exemplo, né, o Naša Niva. Sim. Verdade. Naša Niva, no início do século XX, é o primeiro jornal contemporâneo assim, que existe até hoje. Hoje existe só como site. Mas ele era publicado simultaneamente nas duas grafias. Era a mesma edição de jornal, mesma coisa, mesmas palavras, mas um em cirílico, para quem vai para a igreja ortodoxa e só sabe ler cirílico, e outro em latino, para quem vai para a católica e só sabe ler letras latinas. E eles meio que não... Isso foi geralmente não codificado. sabiam ler os dois. Isso Cada foi um se percebe. isso E foi... a Branislav Tereškevič, que idealizou a gramática Я moderna, той стандарт повеляю, что не Старашкевича я удренал по isso. Narkamovka, é. Então, Tereškevič que idealizou assim, a gramática de belarusso idealizou, não, como se chama? Ele codificou, né, Belarusso com a escrita mais ou menos a que a gente usa hoje. Em 1918, e ele lançou o livro dele de gramática nas duas grafias, justamente para todo mundo poder entender. Sim. Bom dia. Então, vamos ver. Bom dia ou boa tarde, mais ou menos isso. Porque dia, a grosso modo, seria dень. Tá? Então, em belarusso, podemos falar dobry dzień. Vamos falar? Dobry dzień. Dobry dzień. Dobry dzień. Em ucraniano. Em russo, dobry dzień. Diferença bem sutil, né? E em polonês, diferentão. Dzień dobry. Tá? Mas é a mesma coisa, só invertido. Como vai? Podemos perguntar. Jak maesha? Em belarusso. Ou em ucraniano, jak sprawy? Em russo, как дела? Em polonês, jak się masz? Mas vejam, jak się masz, jak maesha. É quase a mesma coisa, só que trocada, né? É como você se tem, como se fosse como você se sente, ou sente-se. Bem, dobra. Dobre. Хорошо. Dobrze. Quem é diferentão? Né? Eu acho que você fez de propósito. Tem palavras mais básicas do que bom dia, como vai, bem? Não pode me chamar de tendenciosa. Obrigada ou obrigado, tanto faz. Em belarusso, дякую. Em ucraniano, дякую. Em russo, спасибо. Polonês, dziękuję. Dziękuję. Né? Eu acho assim. Por favor, pede lasca. Em ucraniano, будь ласка. É como se fosse seja favorável, seja, né, seja bom, me faz um favor, né? Em russo, пожалуйста. E em polonês, proszę. Então a gente vê certa, né? Tem uma certa semelhança. Em bom dia, tá todo mundo bem unânime. Depois
Cada um anda no seu lado, né? Mas assim, se a gente pegar, por exemplo, a palavra mama, mãe, vai ser igual em todos, a princípio, né? Depende, né? Ou encontrar alguma palavra que não vai ser diferente em todos, também é possível. Então, é mais ou menos assim. Sim, em atividade facultada. Como é seu nome em alfabeto cirílico? No alfabeto cirílico, a gente também lembra que tem várias línguas que usam cirílico, a depigrafia que a gente vai usar vai ser diferente. Inclusive, as línguas que usam cirílico, elas adoram adaptar para o seu alfabeto. Não é como, por exemplo, aqui tem vários prédios que estão... Me dá um nome difícil? Isabela? Francês? Não. Ah, Com nome francês? Versailles. Versalhes, ou... Não, tem outros. Assim. Bois de Boulogne, sei lá. Essas coisas que ninguém sabe falar. Tipo, Corredor da Vitória, quem viu o Corredor da Vitória aqui perto? Que é um bairro bem chique, bem nobre, entendeu? Uma mansão de monsieur, que essas coisas de francês que eu não falo, com todo respeito, mas francês escrito, se a gente for ler de acordo com o nosso entendimento de como tem que ser lido as letras latinas, né? É difícil, né? O italiano também, essa coisa de Bologna, né? Não sei, né? Então, em línguas eslavas isso não acontece porque cada um adapta para o seu jeito e escreve com o seu alfabeto. Então, não vai ter uma única grafia dos seus nomes, por exemplo, né, em alfabeto cirílico. Mas podemos adaptar para belarusso, por exemplo. Tá? Então, o alfabeto belarusso, nós temos aqui ele na ordem alfabética, em letras cirílicas e uma... A transliteração, sim, é uma versão, né, em alfabeto latino, que já vai nos dar uma certa pista, mas eu acho que a gente vai para o outro slide. Né? Sim, deixa eu passar. Sim, então nós vamos ter aqui... sim. Primeiro que nós temos umas letras amigas. As letras amigas, vamos lembrar de uma... Você me falou antes das letras espaciais, né? Se eu escrever essa palavra, vocês conseguem ler sem aprender nada, né? Vocês conseguem ler. É o quê? Cometa. Muito bom. Em Belarus não seria assim, exatamente, mas seria caneta, e a gente escreveria com A mesmo, mas, por exemplo, em ucraniano isso valeria, em russo também isso valeria, e em Belarus também tem a letra I, que é igual às letras a letra I latina, tá? Então, primeiro exercício, pensa no seu nome, como ele está escrito, se tem no crachá, quem esqueceu, pode pescar. Veja se tem letra A, já anotam. Se tem letra O, já anotam. Se tem letra E, também já anotam. M, T, K, I. A grosso modo, já podem passar isso para o... Estou sem caneta. Cirílico. Ajudou alguma coisa? Alguém já resolveu o nome? Não. Começou. Vamos lá. Letras amigas. Essas são letras amigas porque... Matias só está feito. Só faltou o S. Só o S. Então, Eu sei. aqui já sabe sem pesca. As coisas, né? Então, letras amigas, porque a gente bateu o olho, a gente já sabe que letra E e ela nos ajudou e a gente não tem dúvida. Letras inimigas, né? A gente acha que isso aí, na verdade, é U. Então, o que parece B, que tem cara de B, na verdade é o V. Quem tem um V no nome, já anota que essa é a sua nova letra, tá? O N vai ter a cara de H. Isso aqui é o N, tá? Então, quem tem o N... A V, se pronuncia como V, não V. é? Sim, exato. Então, quem tem V no nome? Tem alguém que olha, né? Por exemplo, vai ter esse V. Então, nós vamos dar aqui V, O, tá? Não tem metade do nome, tá? Quem tem o N no nome? Pode colocar N aqui. R vai ter cara de pé, mas é o N. R, tá? O S de Matias também, né? S. Ele sempre vai ter um som de S, ele nunca vira K. Então, por exemplo, se tiver Caio, ou seja, quem tem que fala, tá? Vai usar K. Porque é aquela sonoridade, tá? Agora, Silvia vai usar S. Tá? U. Se tiver U,
Quem tem U no nome, bota U. Qual será que vai ter? Fá. Assim, porque eles são português. Vou aclarar. Dependendo se se trata de un científico serio o científico ruso, poi Não está usando o alfabeto da Rússia. Dentro do idioma pode ser de várias formas. Mas por isso que a gente está falando que é o alfabeto. Mas é uma diferença entre Se fosse um H, Fá vai aparecer com X. Eu duvido que alguém, mas se tiver um Fá, né? Depois, vamos aqui, tá a pronúncia em letras assim, com latinas mais ou menos, né? E com cirílico, né? Então, B, quem tiver B, usa esse B, tá? Não esse é B, esse é B. G, em Belarus seria o Ré a gente não vai usar normalmente, mas é o B assim. G, ou pode ser usar esse mesmo, B. D, alguém tem D no nome? Eu sei. Tem esse, tá? Pode ser o G, né? Quando é não, G, esse é G. Não, mas você está falando esse é do D. G latino, do G com Nome Ingrid, no final. G, esse é o do B. Mas no final, Ingrid vai ter esse P aqui no final. Vai ser Ingrid. Tem o G, tem G e G, são duas letras diferentes. Esse é G e essa é o G. Então, Jorge, por exemplo, Jorge Amado, esse G. Tá? Tem o Zé, Zeca, tá? José, Zé. Podemos escrever ali. Eu não entendi a diferença do G. Se você fala G de gato, é G. Se você fala G de Gil, Não, Gil. aqui ela tem dois G. Aí tem dois. Em Belarus tem um H e G. Em Belarus tem um H de Rana. E o G de músico. Agora entendi. Então, provavelmente vocês vão usar o G com um tracinho assim, mas a gente não escreve isso oficialmente hoje, mas o pé. Quem tiver pé é um botão assim. Pé. F é muito fofinho, como boquinha. F. Ei, Ou então, ele pode ser escrito assim. Como ele está aí. Assim é mais fácil, é a mesma coisa. Que faltou? Se alguém, se tem um Che Guevara, por exemplo, só uma letra, Che, tá? Não precisa de TCH, tá? É só o Che. O que mais? C, aqui. C, esse, se tem o som de S, Silvio, Sandro, S. Cíntia. Faltou alguma letra? Vamos lá. Verdade no comentário. Agora, se você tem um I depois da vogal, tipo, que não é tipo ai, oi. Então vai ser esse I assim. É um I breve. E quando que usa o apóstrofo? Apóstrofo. Vamos ter, assim, apóstrofo usa para meio que separar, como se dá uma. Separar a consoante da vogal, para não formar sílaba. Sim. Então, por exemplo, assim, vai ter Bia, é uma sílaba, Bia. E assim, com apóstrofo, vai ser Bia. Tá? Então, um pouco diferente. Mas, não sei, Bianca, por exemplo. Se tivesse Bianca poderia ser realmente assim. Bianca. E Bianca, não. Né? Seria com apóstrofo. Já. Porque senão fica Bia. Ou Bianca. Às vezes acontecem algumas aproximações, né? Nem tudo a gente consegue transferir exatamente. Natália, por exemplo, né?
Natália? Fácil. Você já escreveu porque você sabe, né? Acho que vai ser a mesma coisa. Natália. Porque não, geralmente a gente não coloca aqui essas terminações de. E é muito comum nos nomes e nos nomes dos países, né? Como, tipo, Hungria, e mais Itália, né? Essa terminação geralmente vai ser ia, pelos históricos. No nome também, Natália. Mas em Belarus tem um nome que é Natália. Então, provavelmente o povo vai tirar a palavra Natália. Certo. Eu só queria... Gente, o tempo já acabou. Eu só queria mostrar para vocês que tem um código aqui, um QR Code que a gente colocou. Sim. Através do qual vocês podem visitar um artigo que a gente publicou sobre a transliteração de Belarus para o português. Vocês vão ver isso muito mais aprofundadamente. E nesse artigo, que foi publicado na revista do IBGE, em 2022, a gente fala do lançamento de um site que, se Juliano permitir, só mostrar a interface desse site. Bora. Aqui. Próximo mapa. Textmus é um site Eu que faço foi... para Textmus. Textmus é justamente texto e música, né? E é um site que a gente desenvolveu para aprender línguas eslavas através de música. Então, a gente, inclusive, está falando sobre isso hoje, né? Vocês vão cantar aí agora. Vamos. E aí, no caso, vocês têm músicas em belarusso, em ucraniano, em russo, em tcheco, em búlgaro, várias. Inclusive, assim, se vocês tiverem sugestões, podem escrever para a gente. Tem o nosso contato no final da apresentação, a gente vai mostrar só para encerrar. Mas aqui é super fácil. Vocês entrando ou nesse artigo que a gente publicou, que estava aqui o QR Code, ou acessando textmus.com, vocês vão encontrar. E aí, cada música que vocês clicam, a atividade é basicamente essa. Vocês têm que completar a letra à medida que ela vai tocando. Então, vai surgir opções, vocês vão estar completando e ganhando pontos. Bom, já que a gente já tem que terminar, eu só queria mostrar o nosso contato para quem tiver mais dúvidas. Voltando aqui a apresentação. Isso aqui no... Aqui, vou botar. O mini curso, perdão. Isso. Lá no finalzinho, só... Opa! Pronto. Então, Diácono Alvaro, obrigado pela atenção. Está aqui os nossos contatos. E aí, qualquer coisa, vocês podem escrever para a gente. Quem tiver interesse em aprender mais sobre o alfabeto... É um polonês ali, vocês viram? Sim, sobre o russo, belaruso, ucraniano, como vocês querem aprender, dicas para aprender aulas também. Se é vontade, me escrevam. Ou estou no grupo do Zap, no Instagram, você mesmo já viram. Então, assim... Se inscrever, estou super aberta para comunicação. Aqui as agendas a gente vai tirar, mas se alguém quiser comprar, que podem chegar junto. E o sorteio. Sorteio, sim, sorteio. Como ficar no final, né? A gente vai ficar. Fecha os olhos e uma dica para o sorteio? Pega o papelzinho do nome. Pega o papelzinho. Papelzinho do nome. Eu achei que vocês tinham pedido para a gente escrever para sortear. Eu achei que... Sim, mas... Não, eu sim. Mas assim, eu já conheci, então isso explicando, você vai Natália. Eu te ajudo, cara. Vai ter o sorteio ou não vai? Isso, vai. A gente não está pegando porque cada pessoa escreve. Não, deve ter muita coisa. É isso. Ah, é legal você vai falar todos. Ah, muito obrigado.
Eu vou pegar só um saquinho para poder fazer. Aliás, não, copo. Eu não comprei nada. Vamos pedir para. Ah, sim, pronto. Para ter neutralidade, né? Vou pedir aqui para o nosso embaixador, aqui o nosso CEO, pode botar. Aí tira o nome dele. Você vai sacudir e vai tirar o nome. É bom que ele nem entende o que está escrito, porque tem seria, né? Ele não faz sacudir. Mas aqui são dois nomes no mesmo frente. Tá bom. Aí divide o papel. Mas eu dei um papel para cada, não sei. Você está lendo o nome que tem. Vamos ver, inclusive. Mas você tem que agora. Vamos para os tambores. Sorteio agora, vai ganhar o quê? Bloquinho. E depois vamos lá para variar, né? Então, alguém dá a aparência para o grupo. André, opa! Beleza, parabéns. Ó. Aí, agora eu vou ter que entregar os vamos ver se temos. Marton. Nossa,